Olá, aqui quem fala é o professor Fábio Vídeo e vamos dar início à nossa aula de matemática. Neste momento, pessoal, eu quero agradecer a todos pela audiência a esta aula e já pedir desde já desculpas por conta do áudio, já que meu equipamento não é um dos melhores e também o ambiente que eu tenho espaço para fazer essa gravação é bem próximo ao exterior, então vai vir muito ruído do lado de fora, tá certo? Mas sem delongas, vamos para a nossa aula. O tema é a soma dos termos de uma progressão finita, progressão aritmética finita. Então, me permita dizer para vocês o seguinte, que aquilo que a gente já trabalhou em sala de aula, da progressão aritmética, é uma sequência numérica que tende a ser crescente, decrescente ou constante. A progressão aritmética, ela é definida como uma sucessão de números que você sempre acrescenta um valor fixo a sempre ao número anterior. Isso é só uma questão de relembrar. Então, se você tem uma progressão, ela pode ser finita ou infinita. Finita quando você tem uma quantidade limitada de elementos e o outro é quando você tem uma quantidade infindável. Então, a gente vai avançar logo para a definição da soma dos termos. Permita-me aqui um instante. Observe o seguinte, o teorema é o que traz exatamente ao conceito da soma dos termos de uma progressão aritmética. Ele nos diz assim, a soma Sn, onde esse Sn significa a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética, tá certo? Então a soma Sn dos n termos de uma progressão aritmética é dada por Sn igual a 1, lembrando que A1 é o primeiro termo da progressão, An seria o nésimo termo, ou no nosso caso, como no caso a PA é finita, a gente pode dizer que é o último termo. Esse n é o número de termos e sempre dividido por 2. Professor, de onde é que vem essa fórmula curiosa? A gente tem aqui, logo em seguida, uma demonstração de como é que ela se processa, ok? Então, seja a PA, essa sequência, A1, A2, A3, A4, A5, AN-1, AN. Esse N é só para generalizar, para não dizer um número determinado qualquer. Então não pode dizer que N pode ser 10, N pode ser 20, N pode ser 50, N pode ser 1 milhão. Esse N é só para generalizar o número. Então você tem aqui uma sequência de N termos. Então nós podemos escrever a soma dos seus N termos da seguinte forma. Sn é somar A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4, mais o penúltimo termo mais o AN, que é o último termo. É o que você faria naturalmente se você fosse somar. No papel, com paciência, tá certo? Porém, guarde essa equação 1 aí. A gente pode somar também de uma outra forma. Existem várias formas de se fazer essa soma, mas aqui dessa vez vamos fazer a soma ao contrário. Vamos pegar o último termo, o AN, mais o penúltimo termo, mais o anterior dele, até chegar no segundo termo, mais o primeiro termo, só somando de trás para frente. Como nós temos uma propriedade chamada propriedade comutativa, também associativa, elas garantem que as somas, tanto na equação 1 como na equação 2, são o mesmo valor, Sn. Beleza. Agora vamos pegar o seguinte, vamos adicionar o primeiro membro e o segundo membro, certo? Membro a membro das duas equações. Voltando lá, vamos pegar assim, Sn mais Sn vai dar
2 SNs, certo? Opa, voltando aqui. Agora eu vou pegar aqui, ó, o A1 mais o AN, aí depois eu pego o A2 mais o AN-1, o A3 mais o AN-2, assim por diante. Aí o AN-1 mais A2 e AN mais A1. É o que vai acontecer aqui, ó. A1 mais AN mais A2 mais AN-1, somando membro a membro, parcela a parcela, nessa ordem. Como a soma já existia em N termos, somando N termos, né, formamos N pares de termos também nessa adição. Então, ó, essa expressãozinha aqui, ó, que aparece entre parênteses, aparece N grupos dessas associações. Então, a gente pode observar o seguinte, que esse membro aqui da direita, que é todo esse que está chaveado aqui, ó, ele é composto por N termos, da forma AI1 mais AN menos I. Em outras palavras, tipo, ó, se o I para nós for 0, ok? Então, I mais 1 é 0 mais 1 que dá 1. E N menos I, se o nosso I é 0, N menos 0 é N. Então, A1 mais AN. Tudo para poder representar esses índices. Na verdade, se vocês voltarem lá na sequência, será o seguinte, ó, o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim por diante. Por que nós estamos fazendo isso, professor? Pelo seguinte motivo, nós estamos fazendo isso porque existe uma propriedade. A propriedade nos diz que esses termos equidistantes pela extremidade, tipo, o primeiro tem a mesma distância em relação ao meio da sequência, tem a mesma distância em relação ao último. O segundo, em relação ao meio da sequência, dá a mesma distância do penúltimo e assim por diante. Uma curiosidade é que a soma é sempre a mesma. Se eu pegar o primeiro com o último elemento, vou obter um valor. O segundo com o penúltimo, vou obter o mesmo valor. O terceiro com o antepenúltimo, vou obter o mesmo valor. Essa é a ideia, tá ok? Então, a gente vai ter o seguinte, que a soma 2SN, que é essa daqui, vai ser igual. Como o número é sempre o mesmo, você pode escolher qualquer um desses camaradas como resultado. Vamos escolher esse primeiro como sendo o resultado. Todos são o mesmo valor, então esse daqui é vamos dizer, o mais simples, mais óbvio de se escrever. Então, A1 mais AN é o resultado. Como nós temos todos esses resultados são iguais, eles aparecem N vezes, então N vezes esse resultado. Então 2SN é igual a A1 mais AN vezes N. De modo que se eu pegar esse 2 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E a gente tem que SN é A1 mais AN vezes N sobre 2. Essa equação é a nossa fórmula, tá certo? A fórmula com a qual a gente vai trabalhar. Mas professor, você pode me dizer, entendi quase nada de demonstração. Então assim, a demonstração eu preciso aplicar a vocês para dizer que tem uma origem, tem uma lógica por trás da construção. Isso não veio do nada. Na verdade, a lógica não é tão complicada assim. Um matemático chamado Gauss, quando ele não era um matemático de profissão, não sei nem se sonhava, mas ele era uma criança de aproximadamente 10 anos de idade. Ele utilizou essa lógica para resolver um problema que o professor tinha proposto. Na época lá ele estudava, lá no fundamental. Ele resolveu. O problema era somar os números da sequência que ia de 1 até 100. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 98, mais 99, mais 100. Assim. Pois bem, como isso é uma PA, ele fez esse raciocínio que a gente usou para a demonstração e ele obteve o resultado 5050. Ok? Mas vamos continuar. Ora,
Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo para ver se vocês entendem mais ou menos a ideia. O problema é o seguinte: calcular a soma dos n primeiros números naturais. Vamos pegar o problema do Gauss, que era os 100 primeiros números naturais, de 1 até 100, a soma. Vamos generalizar para n. Então vamos lá. Como a gente faria? A nossa solução é o seguinte, ó. Observe, os n primeiros termos dos números naturais são 1, 2, 3, 4, 5, 6, n. Lembrando que esse n é um símbolo que generaliza qualquer número. Se eu quisesse os 100 primeiros termos, eu botaria 1 mais 2 mais 3 mais 100. Se eu quisesse os 500 primeiros termos, seria 1 mais 2 mais 3 mais 500. Esse n serve para isso, para generalizar. Observa, tendo essa sequência em mente, vale ressaltar o seguinte, que o primeiro termo é quem? O A1. Quem é o último termo? Esse camaradinho aqui. É o n. Então, a n, observe que esse índice n representa a última posição. E o valor é n, porque ele está aqui no final da sequência, tá certo? A pergunta, quantos números nós temos de 1 até n? N, são n termos, então temos n números. É como se a gente fizesse o seguinte, perguntasse, quantos números tem de 1 até 3? Aí você conta. 1, 2, 3. Temos 3. Quantos números temos de 1 até 5? Você conta. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos números nós temos de 1 até 10? Aí você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quantos números temos de 1 até n? Siga o raciocínio. 1, 2, 3, vai parar em n. Então, é assim que a gente observa a quantidade de termos. Então, pela fórmula, vamos aqui, ó. A soma dos n primeiros termos dos números naturais é o que? A1, que a gente já descobriu quem é. O AN, que a gente já descobriu quem é. O número de termos n, que já é dado na questão. E dividido por 2, esse 2 sempre vai aparecer, não esqueçam, sempre vai aparecer porque é da fórmula. Então é uma coisa que você não pode mudar. Então vamos lá, ó. O A1 é 1. O n, a n vale n. Então 1 mais n vezes a quantidade de termos sobre 2. Simples assim, parou. Por que parou, professor? Porque só iria ocorrer manipulação algébrica e não daria para simplificar mais do que isso. Ficaria mais complicado qualquer manipulação. Mas a gente encerra nessa parte, ok? Então, se eu quisesse, quero a soma dos primeiros 300 números. Se eu utilizar essa fórmula, e por consequência essa, que a gente acabou criando uma outra fórmula em certo sentido, eu substituo n por 300, então seria 301, ó, 300 mais 1 dá 301, vezes 300 dividido por 2. E aí você obteria o resultado, tá certo? Eu não vou dizer aqui porque eu estou ruim de cabeça. Mas vamos para o próximo exemplo. Observe o seguinte, ó. Calcular a soma dos 10 primeiros termos da PA. 1, 5, 9, 13 reticências. Essas reticências, pessoal, essas reticências, elas têm um significado, tá certo? Essas reticências significa, se elas estão colocadas na extremidade da sequência, indica que a sequência é infinita. Se ela é colocado entre dois números no interior da sequência, na notação lá que a gente viu, essa sequência ela não é necessariamente infinita. Pode ser infinita se a extremidade tiver reticências, mas muito provavelmente será finita se tiver dois números na extremidade da sequência, no primeiro e último termo. E as reticências no centro é para dizer que existe uma quantidade não listada de números, mas eles existem, só não foi listada, ou por preguiça, ou por impossibilidade de escrever tudo, ou por falta de tempo, não interessa, mas eles estão lá. É só um esquema de notação. Pois bem, vamos tornar ao esquema aqui, ó.
calcular a soma dos 10 primeiros termos da PA. Como nós temos aqui essas reticências no final, a PA é infinita. E a nossa fórmula não dá para fazer soma infinita de termos de uma PA. Ixi, professor, soma infinita? Parece soar estranho, mas não dá para fazer porque, por exemplo, uma PA crescente, o próximo termo sempre vai crescer, então ele não terá um limite para parar. Sempre existirá um termo além e os números vão crescer cada vez mais. Então a gente pode dizer que qualquer soma infinita ou é mais infinito ou é um infinito negativo, vamos dizer assim. Porém, vamos continuar. Essas reticências indicam que os termos são infinitos, mas ele apresenta quantos termos? 1, 2, 3, 4. Mas existem mais do que 4 termos. E a gente quer saber a soma dos 10 primeiros. Vamos voltar lá à nossa fórmula. Vamos voltar aqui, ó. A nossa fórmula, a gente precisa do primeiro termo e do último termo. No caso, o 10º termo. Que a nossa soma é sempre finita. Então a gente vai precisar do último termo. Mas ele não está aqui. O que a gente faz, professor? A gente utiliza o que a gente já viu na aula anterior, lá na escola. A gente usa a fórmula do termo geral. É o que a gente vai apresentar aqui, ó. Vamos lá, solução. Observe que o primeiro termo da nossa sequência é 1. Aqui aparece 1, podia ser qualquer número, mas aqui no nosso exemplo é 1. O número de termos é 10, porque a gente quer a soma dos 10 primeiros termos. Para poder a gente usar a fórmula do termo geral, que é essa daqui, ó, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Para poder a gente utilizar esta fórmula, a gente precisa do primeiro termo, do número de termos e da razão. Então, como é que a gente calcula a razão? É só subtrair 2 termos consecutivos, o último menos o anterior, tá certo? Então, por exemplo, a razão pode ser A2 menos A1, podia ser A3 menos A2, A4 menos A3 e assim por diante. Como lá na nossa listagem aparece o A2 e o A1, a gente faz 5 menos 1 vai dar 4. Poderia ser 9 menos 5, dá 4. Poderia ser 13 menos 9, dá 4. Lembrando, progressão aritmética, o PA, elas são sequências, sucessões, em que a razão é um número fixo, tá certo? Você adiciona este número fixo para sempre obter o próximo número. Mas vamos lá. Achamos a razão 4. Então, substituindo nessa fórmula, nós temos o que? O nosso n vale 10. Então vai ser o A10 que a gente vai achar, que é o nosso último termo. Vai ser igual o A1. Nós temos que o A1 é igual a 1. Ó. Então, ó, jogamos aqui. Nós temos que o nosso n vale 10. Então, a gente vai jogar aqui, ó, 10 menos 1, que é da fórmula. Ó, n menos 1, 10 menos 1. E a razão é 4 que a gente achou, a gente joga aqui, ó. Tá certo? Então, a gente vai ter que... A10 vai ser... Resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Não esqueçam disso. O parêntese é fundamental. Ordem de precedência. 10 menos 1 dá 9. Então, vai ficar 1 mais 9 vezes 4. A gente expressou aqui, ó. E aí, a gente resolve entre multiplicação e adição. A gente resolve primeiro a operação mais robusta. Que no nosso caso é a multiplicação. Então, a 10 vai ser 1 mais 4 vezes 9, 36. Ó. Então, vai ficar 1 mais 36. E no fim das contas, 1 mais 36 é 37. Então, o 10º termo, que é o último termo da nossa sequenciazinha aqui, desse trecho finito, ele vai ser 37. Então, vamos usar agora a nossa fórmula da PA, tá certo? Da soma dos termos da PA, para poder determinar a soma. Então, meus queridos, a gente vai ter o seguinte, que S10, já que é a soma dos 10 primeiros termos, o n vale 10. S10 vai ser o primeiro termo, mais o último termo, que é o que a gente calculou, vezes o número de termos, que é 10, dividido por 2. Então vai ficar 1 mais 37 vezes 10 sobre 2. Resolve primeiro parênteses, regra de precedência. De prioridade, né? Para quem não é acostumado com o termo, precedência é a mesma coisa que prioridade. Então, S10 vai ser igual a quanto?
1 mais 37 dá 38. Então vai ficar 38 vezes 10 sobre 2. E aí a gente faz a multiplicação. 38 vezes 10 dá 380, né? Então esse 10 é 380 sobre 2. E por fim a gente faz o que? A divisão. 380 dividido por 2 vai ser igual a 190. Então assim, se vocês observarem essa nossa tela, nosso slide aqui, não é complicado você fazer esses cálculos. Por mais que o professor fale muito, ele está tentando detalhar. Mas aqui nós temos que a soma dos números que vai do 1 até o 37, indo de 4 em 4, somando todos esses números vai dar 190. Beleza. Então, meus queridos, depois desses exemplos, eu tenho aqui uma atividade para vocês que é composta de 5 questões. E essa atividade estará aí à disposição de vocês para que vocês possam resolvê-las, tá certo? Vocês terão um prazo de 1 semana para me entregar. Então, aqui a primeira questão, todas as questões apresentam sugestões de como você pode resolver, aplicando a fórmula lá da soma dos termos de uma PA. Olha, na primeira questão diz, ó, veja o exemplo 2, esse que a gente acabou de ver. É do mesmo jeito, é o mesmo raciocínio para você resolver. Na segunda questão, pede para você olhar a questão 1 e faz a substituição de n igual a 500. Na terceira questão, ele dá aqui uma sugestão de o que você deve fazer antes. Na quarta questão, pede para você fazer parecido com a primeira. E a quinta questão, você fazer parecido com o raciocínio da terceira. Então, queridos, por hoje só. Que vocês tenham um bom aproveitamento. E até a nossa próxima aula. Tchau!